realmente construiu os gigantescos monumentos pétreos da antiguidade. A alma humana ama encontrar um panorama de mistério, onde possa exercitar sem limites as mais variadas fantasias, imaginações extravagantes, e, até mesmo a sua loucura. Ama criar cenários fantasiosos no passado. Imaginar que existiram extraterrestres na Terra, vindo de outros planetas, de outras galáxias, com os mais variados propósitos. Muitos imaginam que uma antiga civilização, muito avançada, tenha existido, e tenha dominado um conhecimento superior, em eras remotas, aqui na Terra. Enfim, e além destes, existem alguns que não se importam de semear realidade fantástica nas mentes, isto porque, onde falta o conhecimento da verdade, a fantasia impera, com todas as suas possibilidades nebulosas, e, como sabemos, a fantasia não conhece limites. Nem mesmo o da evidência clara, da verdade. Prova do que estou dizendo, são os inúmeros livros escritos sobre realidade fantástica, e, no nosso tempo, com a internet, o recrudescimento enorme de vídeos publicados sobre estes temas. Alguns desses vídeos até pretendem ser sérios, mas a maioria deles apenas explora a ignorância total de certa parcela da população sobre tais assuntos. Então, ficam servindo apenas para alimentar a fantasia, que Santa Teresa d'Ávila já descrevia como a louca da casa. Mas tudo isso pode ter ainda o seu lado positivo. Acreditamos na positividade da livre expressão humana. A nós, cristãos, é dado o direito de examinar e julgar tudo. As filosofias, as ciências, as teorias disseminadas pelo mundo, e tirar delas o que, porventura, for proveitoso para nós, assim como descartar o que não serve. Pois, o apóstolo Paulo aconselha: examinai todas as coisas e ficai com o que é bom. Neste espírito, é que começamos a tomar conhecimento deste, que se apresenta como um dos maiores enigmas da história da humanidade. Quem nunca se impressionou quando tomou conhecimento da existência das megaconstruções antigas, tais como Stonehenge, Pumapunku, pirâmides egípcias, os gigantes da Ilha de Páscoa, Baalbek, e outras construções do mesmo porte, encontradas bem à vista, em várias partes do mundo. São muitas e estão, como alguém já falou, democraticamente espalhadas por todos os continentes. Algumas em ruínas, outras ainda em bom estado. Algumas com indícios de terem sido subitamente interrompidas, inacabadas ou abandonadas, como sugerem os estudiosos e pesquisadores. Outras ainda desconhecidas, porque soterradas. Muitas submersas, etc. Ok. Diante de colossais construções e monumentos gigantescos, feitos em pedra, verdadeiros megalitos, inevitavelmente surgem as clássicas perguntas que são: quem fez, por quê, para quê, e como foram feitas? A mitologia deu origem à fabulosa literatura mítica, documento que, apesar de extemporâneo, em relação aos antediluvianos, foi essencial para preservar os ecos da oralidade antiga, e a celebrizar em escritos, que trazem notícias de uma época, em que os deuses e semideuses,
tinham sua morada junto dos homens. Relatos míticos estão presentes em quase a totalidade das civilizações e sociedades antigas. Então, como premissa, aos olhos de todos que quiserem ver, temos duas evidências muito concretas que nos servem como testemunhos bem visíveis e inequívocos, de um acontecimento ou fenômeno inegável. Primeiro, as megaconstruções e depois, a literatura mítica, ambas, corroboram e colaboram entre si, lançando pistas para nos informar sobre o que realmente teria acontecido com a humanidade antiga. A Bíblia, como palavra de Deus, isto é, supomos-la, atemporal. Porém, configura-se também, obviamente, como exemplo de literatura antiga. E, não por acaso, este escrito sagrado, às vezes, contém pistas que sugerem a resposta para muitas das perguntas mais inquietantes da humanidade. Uma das qualidades do texto sacro divino é que ele não é sempre óbvio, porque, provavelmente, o Senhor Deus espera e supõe um tipo de assiduidade interessada do fiel. Porque, o que realmente crê que nas Escrituras existe o sopro do Espírito Divino, não a lê apenas uma vez, mas está sempre frequentando as santas páginas e as meditando em seu espírito, para aurir mais e mais conhecimento. Aquele que dá importância à revelação superior, cedo ou tarde, se dá conta de que o autor divino pode ter deixado algumas informações que nos possibilitem a compreender melhor alguns enigmas do passado da humanidade, como, agora, é o caso dessas megaconstruções antigas. Ok. A Bíblia afirma que houve um mundo antigo, isto é, um mundo anterior a este que conhecemos. Naquele mundo, a Bíblia declara que seres divinos desceram à terra, que houve gigantes, inclusive semideuses, que o homem antediluviano era predominantemente herbívoro, que houve um dilúvio universal que destruiu tudo com água. E dá a entender que o homem antigo construía com pedras. Só após o dilúvio o homem descobriu como queimar tijolos. Imaginemos o cenário. Em meio à humanidade, aparece um ser divino, isto é, não humano, que desce à terra por sua livre iniciativa, sabendo de todos os riscos que corre, e já destituído de toda a esperança de recuperar a sua condição original, porque escolheu livremente rebelar-se contra o seu Criador, e ele não está sozinho. Uma multidão de criaturas poderosas está com ele, e todos, com o mesmo destino e propósito. Apesar de não ter sido considerado canônico, o livro de Enoque é muito importante para o entendimento da revelação judaico-cristã. Não à toa, é que São Pedro e São Judas o citam em suas cartas. Alguns assuntos que o Gênesis apenas delineia levemente, sem entrar em detalhes, Enoque descreve com muito mais pormenores. Este é o caso da rebelião dos seres celestes. Enoque narra o como e o porquê da revolta dos seres celestes antigos, e de que forma os anjos rebeldes se encorajaram mutuamente para realizarem os seus desígnios perversos, ainda na aurora da humanidade. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram, e naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos, para nós mesmos, esposas da progenie dos homens, e geremos filhos. Então, seu líder Samiasa disse-lhes:
Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos, e amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarrarão, ou unirão, por mútuo juramento. Todo seu número era 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do Monte Armen. Sem entrar muito em detalhes, a Bíblia também confirma Enoque. No capítulo 6 de Gênesis, está escrito o seguinte: E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:1-2. Nesse tempo havia gigantes sobre a terra. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se achegaram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6:4. Então, por causa desse comércio ilícito entre humanos e celestiais, entre carne e espírito, de uma forma contrária à esperada, tornou-se aquela humanidade imprestável, já não servia aos desígnios de Deus. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Gênesis 6:5. A maldade prejudica a todos e Deus não fez nenhuma criatura para esses propósitos. Ok. Veja, como Enoque aponta os motivos das ações daqueles anjos rebeldes, como eles afetaram a humanidade, quais são as verdadeiras raízes da idolatria e as razões dela ser tão abominável para Deus. Então Uriel disse: Eis aqui os anjos que coabitaram com mulheres, escolheram seus líderes, e sendo numerosos em aparência, profanaram os homens e fizeram com que errassem, assim eles sacrificaram aos demônios como aos deuses. Pois no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos, e suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que a saudassem. Enoque 19:1-2. É óbvio que, aquela geração de humanos, híbridos e maus, não podia agradar a Deus. Era uma geração completamente idolátrica. Apenas Noé e sua família foram poupados. Agora, quando raciocinamos no presente, não levamos em conta essas informações. Uma maioria sempre imaginou que o homem sempre foi o mesmo, outros acreditam que ele evoluiu para tornar-se o que é hoje. Segundo a Bíblia, nada disso é verdade. Ela fala claramente que o homem foi criado de um modo, seguindo um modelo muito bom. Contudo, isso não durou, pois toda a humanidade se perverteu no seu projeto original. Um dos erros que a ciência insiste em divulgar é afirmar que o homem antigo era um ser primitivo, com todas as implicações do sentido mais pejorativo desta palavra. Que este era um ser quase bestial, que evoluiu de um dos parentes do macaco, até se tornar o que é hoje, ou seja, supõe-se que o homem atual é um felizardo total, resultado bem-sucedido de várias e dramáticas mutações genéticas. Difícil crer, mas o meio acadêmico escolar quer impor a todo custo esta hipótese, tornando-a um verdadeiro dogma científico. Quem não aceita isto, é logo marginalizado.
Não obstante, um considerável número de evidências concretas aponta para o contrário. Contudo, não há esforço para repensar em essas teorias, sobretudo as mais famosas. Um exemplo dessas evidências que Darwin não sabe explicar, são as razões do dimorfismo sexual entre as espécies, que são as diferenças entre os sexos. E o porquê da natureza ter se estabilizado em apenas 2 gêneros sexuais, machos e fêmeas. Vamos o que a Bíblia diz. Em relação ao dilúvio, apesar das rasas interpretações existentes sobre esta coisa que eles chamam mito, cada vez se torna mais óbvio que uma inundação tenha acontecido, pela simples razão de que é muita gente falando igualmente de uma mesma coisa. Sabe-se hoje que havia pelo menos uns 600 relatos sobre o dilúvio nas culturas míticas antigas. Por essas e outras evidências é que acreditamos que o dilúvio tenha sido mesmo um evento real e marcante para a humanidade e que veio para o que se propôs, extinguir um certo gênero de pessoas. Uma semente má e perversa. Outro fato importantíssimo é citado no livro de Enoque, como sendo uma das causas para que tenha ocorrido o dilúvio.